eu sou Nélia Ocampo, seja bem-vindo ao curso Informática Aplicada ao Apoio Administrativo. E hoje, o objetivo desse nosso primeiro encontro é exatamente abordar alguns conceitos básicos para facilitar o entendimento de você durante esse processo de aprendizado durante esse curso. Vamos então a alguns conceitos aqui. Olha só, o que nós temos aqui quando nós falamos de informática, não é? A informática, na realidade, ela veio propiciar vários avanços empresariais em vários segmentos, e um deles, tanto financeiro como administrativo, nos trazendo vantagens demais para relacionado, no caso, a esse processo de gestão. Entre eles, controle mais efetivo das informações, maior segurança dos dados armazenados, navegabilidade desses dados entre os departamentos de uma organização, otimizando uma tomada de decisão mais assertiva e rápida. Então, essas aqui são apenas algumas vantagens quando nós estamos comentando a respeito das facilidades, que a informática trouxe ao apoio administrativo. Com relação aos conceitos básicos, é importante a gente estabelecer aqui um conceito sobre o que seria a informação. A informação, de um modo geral, ela é conhecida como um ativo, sendo um deles mais valiosos dentro da empresa. Por quê? Veja bem, requer cuidados especiais e restrições de acesso. Segundo fontes, ele diz que informação nada mais é do que um recurso que move o mundo, além de nos dar conhecimento de como o universo está caminhando, é um recurso crítico para a realização do negócio e execução da missão organizacional. Quando nós estamos tomando decisão, até mesmo, principalmente dentro de uma empresa, é necessário nós termos o quê? Uma quantidade de dados. Esses dados, eles vão gerar informações, desde já filtradas, e a partir daí eles te darão subsídios para que você tome a melhor decisão, sempre aumentando, no caso, o processo de negócio, aumentando o lucro, que esse aí, na realidade, é o principal objetivo de toda organização empresarial. Outro conceito que a gente observa quando nós falamos informática, nada mais é do que a junção de duas palavras básicas, que seria informação de forma automática, ou seja, qualquer processo que você utilize para manipular essa informação, e esse processo requer o uso de uma tecnologia, então você está lidando com informática. Certo? Então, segundo Ferreira, ele diz o quê? Que consiste no tratamento automático da informação. Para Duncan, nós vamos ver aqui que ele aborda sobre hardware. Hardware, na realidade, para nós, é toda a parte física que envolve esse aparato tecnológico, ou seja, tudo que tem de concreto, ou seja, tudo que você pode tocar, então ele está relacionado a este conceito definido assim como hardware, que é o equipamento em si, a parte física do computador, pode ser entendido também como o conjunto de componentes eletrônicos, placas, circuitos integrados, enfim, todas as peças que trocam informações por meio de barramentos. Entre eles aqui nós temos impressora, nós temos o processador, conhecido como CPU, um scanner, um digitalizador e um monitor. Todos esses são exemplos de, no caso, hardware. Tudo que você consegue tocar, então ele é dito como um hardware. Já quando nós estamos falando em programas, nós estamos comentando de software. Tá? O software é toda a parte que você não consegue tocar, é toda a parte lógica de toda essa estrutura chamada informática. E, na realidade, ele é definido como, para Duncan, como são os programas que fazem o hardware funcionar, é a parte lógica do computador. São as orientações produzidas por intermédio de linguagens de programação que designam qual processamento deve ser realizado pelo hardware. Uma máquina em si, ela não funciona, ela precisa de alguém para administrar. Um automóvel parado, ele não vai sair sozinho, a não ser que tenha alguém por trás, exatamente para poder operar
né? Esta máquina. Aqui é a mesma coisa. Você tem o equipamento, o hardware, e você tem um software que faz o gerenciamento desse equipamento, tá? Então, ficamos assim. Hardware é a parte física, software é a parte lógica. Então, a parte física, ela precisa de programas, inclusive de sistemas operacionais, para poder administrar todo o funcionamento desse equipamento. Componentes de hardware. Os componentes são inúmeros. Dentre eles, dispositivos de entrada de dados. Aqui nós temos um exemplo do mouse. É qualquer equipamento que você utiliza para se comunicar com o computador. O microfone, a lousa digital que nós estamos utilizando aqui, também são exemplos de dispositivos de entrada de dados. A CPU, dispositivo de processamento e armazenamento de dados primários. O que vem a ser esse dispositivo, né? Esse processador? Erroneamente, a maioria de nós, né, quando não temos muito conhecimento dentro da área de TI, nós chamamos do gabinete de CPU. E, na realidade, a CPU é apenas o cérebro da máquina, ok? E esse cérebro, ele faz com que ele coordene, juntamente com o sistema operacional, todo o hardware. Dispositivos de saída de dados. É qualquer dispositivo que te dá um retorno, ou seja, é como a máquina te dá um retorno das informações. E dispositivos de armazenamento secundários. Esses dispositivos de armazenamento secundário são aqueles que você pode recuperar a qualquer momento. Software. Então, nós temos um conceito responsável pela maior parte dos investimentos em TI, tecnologia da informação, são as instruções geradas por meio de linguagens de programação que indicam qual processamento deve ser realizado pelo hardware. E também é responsável por gerenciar todo o hardware. E a classificação dos softwares, eles são classificados em duas categorias. Primeira categoria, quanto à sua comercialização ou distribuição e pelo tipo de software. Quanto à sua comercialização, é onde vão entrar ali os softwares livres, os sharewares, os demo, os freeware, e assim temos tantas outras categorias. Com relação aos sistemas operacionais, são justamente conhecidos como software de sistemas que possuem a função de controlar os comandos executados pelos usuários, tais como gravar um arquivo, imprimir um documento, entre outras atividades. Sistemas operacionais, nós temos aí o mais difundido, que é o sistema operacional Windows, temos o Linux, né? Temos aí o Android, que não deixa de ser um sistema para portáteis, temos outros sistemas operacionais também. Então, ele, em conjunto com o hardware, é exatamente o que nós temos ali, o equipamento, um computador funcional, ok? Algumas características desses sistemas operacionais, especificamente falando do sistema Windows, né, que apresenta uma plataforma gráfica, é multitarefa e ele é plug and play. Ou seja, tudo que você faz é extremamente intuitivo, qualquer criança consegue abrir o computador com o sistema operacional Windows, interagir com essa máquina porque ele é altamente intuitivo. Então, para a apresentação dessa nossa primeira aula, nós utilizamos esses referenciais bibliográficos e nós finalizamos aqui o nosso primeiro encontro. E não esqueça de estudar lá.